Oi meninas e meninos, tudo bem? Essa é a segunda live da série de 3 lives do nosso projeto de aplicação O que muda na vida, na família e com os familiares com pacientes de Alzheimer. Eu sou a Jaqueline, neurocientista e terapeuta integrativa, e estou aqui com a minha mãe que tem Alzheimer e que nós cuidamos dela, eu e meu pai. Oi Renata, oi Elisângela, Alcinira, Márcia. Gente, tá dando para ouvir bem? Tá todo mundo ouvindo bem a minha voz aí? Como que tá o som? Oi Robson, tudo bem? Muito prazer em tê-los aqui na nossa live hoje. Estou muito feliz, gente, de poder falar sobre esse assunto que é muito delicado para os cuidadores, né? Obrigada, Márcia. Tá dando, obrigada, Alcinira. Todo mundo tá me ouvindo bem. Então, ontem na primeira live, o meu pai, cuidador principal da Maria Francisca, ele deu 3 dicas de como o cuidador precisa se comportar para cuidar bem. Por que ele disse isso? Porque ele faz isso, né? Oi, Adriana, tudo bem? Então eu vou repetir as dicas dele. Primeiro, muito amor e muita atenção, bastante carinho. Quando for chamar a pessoa com Alzheimer, sorrir, não gritar, falar baixo, porque a pessoa não gosta de gritos, segundo meu pai. Oi, Estiel, tudo bem? Segundo ponto que ele falou foi contar histórias e cantar músicas. Você canta muita música com o pai, né, mãe? Só de vez em quando, menina. É, menina? Não diga. Oi, Mariane, tudo bem? Oi, Gui. E o terceiro ponto foi estar sempre ao lado da pessoa. Companheirismo, cuidado e acolhimento, pois pessoas com Alzheimer sentem muito medo. Então agora, gente, vou iniciar nossa segunda live com a participação de alguns familiares que já cuidaram e outros que cuidam de seus familiares com Alzheimer. Vou chamar aqui a Renata, o William e o Guilherme e a Mariane. É uma grande honra eles terem aceitado o nosso convite, né, mãe? Então vamos lá. Eles não querem nada de nada. Não conseguindo aceitar. Não tá entrando, Mariane. Vou te enviar, Mariane, o convite. O Gui vai entrar em outro celular, Gui? Tô te enviando também. Oi, Mariane. Olá, Já deu tudo certo. bem? Olha aí. Bem, você, o som tá Oi, bom gente. agora. Oi, Renata. Boa noite. Boa noite, Charles. Valeu a pena ter voltado. Melhorou bastante. Oi, Gui. Ai, valeu muito a pena, né, pessoal? Obrigada aí pela dica. E agora nós vamos ouvi-los, porque vocês hoje que são a estrela da nossa live, né? De honra poder estar aqui com vocês. Eu estou extremamente feliz de poder contar com a participação de vocês. Oi, Margarete, Cláudia, Cecília. Olha quanta gente entrando. Puxa, tá lotado aqui nosso público. A Dracar, Carol, olha, bastante gente. Então, gente, vou para a Mariane se apresentar, depois a Renata, o William e o Guilherme, tá bom? A Mari deve ter caído. Acho que ela caiu já. Boa noite, Alcira. Boa noite, Alcinira. Vou mandar de novo o convite para... Aí. Voltou. Dani, tá bem? Voltou. Tá voltando a internet. Ai. Então a palavra é toda sua, Eu não sei se eu Oi, perdi Túlio. alguma coisa, Oi, Frei. Jaque. O que você tinha pedido aí para me apresentar? Isso, por favor, Mariane. Fala para o pessoal de onde você é, o que você faz. O Saul entrou aqui também. Então, Oi, Saul. Jaque, eu sou Mariane, né? Eu sou dentista, sou de Delfinópolis, trabalho
morei, né? Moro, trabalho aqui a vida toda. Tenho 3 filhas, sou casada, né? E fui cuidadora também do meu pai por muitos anos. Ele teve Alzheimer, né? E não foi um processo fácil, porque desde o início, quando a gente tem a desconfiança da doença, até que você tem o fechamento do diagnóstico, leva muito tempo, porque tem todo um processo de negação, né? Até mesmo para mim que tinha um irmão que tenho, né, um irmão médico, a gente custou muito para identificar, porque o sinal do meu pai era muito leve. Então, assim, era um único sintoma que desviava, o restante ele era 100% consciente. Então, até que a gente identificou, foram muitos anos de luta, assim. Então, a gente teve uma história, assim, bem longa. Nós passamos por todas as fases do Alzheimer. Foi bem Foi. doído, né, E hoje, Mariane? por coincidência, né, ele estaria completando mais um ano de vida, né? Então, assim, eu me sinto muito honrada pelo convite, porque a gente acaba que está fazendo uma homenagem a ele, né? Porque nada como contar a história dele, poder estar ajudando mais pessoas, né? Que hoje estão lutando aí, lidando, né? Porque não é fácil, mas é muito gratificante, porque depois que passa, a gente vê como valeu a pena, né? Hoje ele já descansou, né? Já não está mais com a gente, mas deixou uma lição aí muito, muito grande, né? Para a gente. Verdade, eu fico muito emocionada, viu, Mariane? Porque quando a gente estava ensaiando, você falou isso, né? Que seria a data do nascimento do seu pai, né? Que ele comemoraria mais um ano. E ouvir você falar isso, uma homenagem, falar com a força que você está falando, isso muito me anima e anima, tenho certeza, a Renata e sua família, que estamos, né, cuidando delas e sabemos que podemos enfrentar alguns desafios pela frente. Porém, sabemos que vamos ser fortes, vamos conseguir vencer, como Sim, você e venceu. assim, o mais importante é saber assim que durante o percurso foi como seu pai disse, né? O mais importante é o amor, né? E é ele que fica, e a missão cumprida é o que nos dá a certeza de que foi a coisa certa, né? Não é fácil o desafio do dia a dia, tem dias que a gente acha que não vai dar conta, né? É um desafio após o outro, é uma doença desconhecida, cada um passa de um jeito, né? Então, por exemplo, meu pai passou por todas as fases, não quer dizer que vocês irão passar por todas as fases, pode ser que não, né? Mas, assim, a certeza de que é tudo por amor fica mais leve a caminhada, né? Com toda certeza. Fica mesmo. E saber que medicamento serve para um, serve para o outro. Como você falou, seu pai só teve um sintoma. Então, Qual que foi, não, Mariane, o ele sintoma assim, que ó, ele meu pai teve? sempre foi uma pessoa muito inteligente, né? Ele era assim muito à frente do tempo dele. Ele era dentista prático, então ele foi autodidata. Ele era uma pessoa extremamente intelectual, à frente do tempo dele. Ele era muito politizado. E eu até acredito que as pessoas que têm Alzheimer, eu acho que isso até eu falei um dia para vocês, são pessoas diferenciadas. Eu observo isso. Não é qualquer pessoa que tem Alzheimer. Isso aí eu deixo muito claro, porque todas as pessoas que eu conheço que têm Alzheimer, elas são pessoas especiais. E assim, aí o meu pai, ele sempre foi uma pessoa inteligentíssima, e ele continuava sendo exatamente como ele era, só que ele tinha um sintoma. Ele era muito ciumento. Ele se tornou uma pessoa extremamente ciumenta em relação à minha mãe, exclusivamente à minha mãe. Só que a gente achava que isso era uma característica que ele começou a ter de repente, né? E aí, com os anos, a gente foi percebendo que ele foi acentuando e ele começou a criar histórias, uma coisa assim muito fora da realidade. Só que aí ele falava para todos menos para mim. Então era assim diferente, sabe? Porque assim, falava pro meu irmão, falava para ela, criava histórias mirabolantes, mas para mim ele não falava.
Que é, porque sempre a pessoa que tem Alzheimer, ela tem uma pessoa de referência, assim, né? Que é a pessoa que mais respeita, ou que tem medo, ou que tem, né? Talvez uma afinidade, alguma coisa nesse sentido. E aí, com os anos, a gente começou a perceber que não estava normal aquilo. Aí logo foram vindo outras coisas que foram chamando mais atenção, como esquecimento, né? A gente foi vendo que, por exemplo, na direção, o carro começou a esquecer e deixar o carro descer numa descida, coisas assim que a gente foi observando que já não era normal, né? E aí foi onde meu irmão, como médico, foi, ó, peraí, né? Não tá certo. Isso aqui já começou a. Aí a gente levou no neurologista, aí começaram os exames, né? E aí foi que a gente foi diagnosticando. E ele esperto, inteligente. Então a gente tinha que enganar, falar que estava indo por outros motivos. Então, assim, ele ainda era muito consciente quando nós diagnosticamos, né? Então, é um Puxa, processo muito difícil, porque você tratar o Alzheimer como uma pessoa consciente não é fácil. não é fácil. E é como você falou, é uma doença muito demorada de chegar a um diagnóstico fechado, né? Para você poder dar um tratamento, né? Como muitos fazem atividade física, que eu já vi, faz um tipo de terapia. E assim, Então uma fica dica difícil, que eu né? dou assim para os cuidadores, que eu acho muito importante, porque as pessoas, em geral, o cuidador, a família, perde muita paciência, porque é muito confuso até você entender que aquilo é uma doença. A gente tem, primeiramente, a negação, né? Ah, mas isso não é doença, é frescura, é pirraça, é birra, é coisa de idoso, né? Então, assim, até você entender que aquilo não é da pessoa, é muito sutil, mistura muito uma coisa com a outra, né? Então, quando você entende que aquilo é uma doença, aí você passa a ter mais paciência, você passa a ter mais amor, você cuida com amor. Aí você esquece toda a raiva que passa, né? Porque no começo você fala, gente, mas não é possível, isso é pirraça, né? Que tá fazendo e tal. Aí você começa a falar, oh, meu amor, não é assim, né? Aí, igual as minhas filhas eram bem pequenas, aí elas cuidavam, igual bebê, né? Aí a gente já muda o olhar, né? E essa mudança de olhar faz toda a diferença. Porque até então você começa a olhar, ai meu Deus, mas não é possível, né? Que tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, que tá falando isso, que tá falando aquilo. Então, quando você muda o olhar, muda tudo, né? E o cuidado fica mais leve. Apesar de todo desafiador, fica mais leve, né? Verdade, Mariane. E agora, né, eu vou ouvir um pouquinho a Renata, a sua história é muito linda com seu pai. Eu acredito assim que você está passando muitas dicas maravilhosas aqui, Mariane, para o pessoal que está cuidando dos seus pais, né? Como, olha, muda o olhar quando entende o que é a doença. Olha que frase maravilhosa que vai ajudar muita gente. Foi o que eu mudei com a minha mãe, o olhar. Quando eu olho para ela, eu sei a mulher aqui. E o que está na frente dela é essa demência que ocasionou a vida dela. Mas que no dentro tem aquela mulher que eu conheci, que me criou, que me educou. Né? Mulher que quando eu estou cuidando dela, eu olho. E é essa mulher que eu tenho força de continuar Exatamente. cuidando. E ela, a essência dela é que vai continuar te dando força, né? Porque o Alzheimer, ele tem essa capacidade de eles irem sumindo, né? Como se fosse um pássaro, eles vão sumindo, né? A essência deles vai se transformando, né? Então vai ficando só a carne, só o físico, né? O intelecto, eles vão sumindo mesmo, né? Então a gente tem que pegar o que é bom do que a gente já viveu. E uma coisa interessante é que depois que passa tudo, hoje em dia eu lembro do meu pai inteligente, ativo, presente. A gente conversava muito, todos os dias a gente contava o que foi o dia um do outro. Eu não lembro mais dessa fase da demência, da fase acamada, da fase sofrida, sabe? Passou. Assim, parece que foi um sopro.
Puxa, Aqui que bom também, que né? ficaram as coisas boas. Aqui também, mãe? Pois Né? é. E como que é aí? Tem a Terezinha, a Renata de Terezinha, Mariane. Eu fiquei com a Terezinha na cabeça agora. Ela falando aqui, me distraiu, desculpa. Ô, Mariane, muito obrigada aqui pela sua experiência. Depois nós vamos conversar mais. Vamos ouvir agora a Renata. O que a Renata faz, o William, o Guilherme, né? Que estão ali juntos para falar um pouquinho para nós também como que é cuidar da Então, Terezinha. né, eu sou a Renata, né? Sou de Delfinópolis aqui. Sou cabeleireira, né? Faço algumas outras coisas, micropigmentação, né? Terapia capilar. E eu sou filha da Terezinha. E ela não tá aqui no momento porque há uns 15 dias ela quebrou o pé e teve uma fratura na coluna. Então ela tá de repouso. Estamos de olho nela aqui nas câmeras, né? E tem o William, né? Oi, pessoal, boa noite. Boa Sou o noite. William, Boa noite, Mariane. Sou marido da Renata, sou cabeleireiro também, né? Aqui de Delfinópolis, com muito orgulho. E a gente está nessa tarefa aí, nesse privilégio de cuidar da TT, né? Então, vamos cuidar, né? Oi. Boa noite, pessoal. Oi, Mariana. Oi, Boa Jaque. noite. Boa noite, Guilherme. Oi, Maria Francisca. Bom, eu sou neto da dona Terezinha, né? Da TT. Da TT. E sou cabeleireiro, segui a profissão da família, terapeuta capilar, né? E estamos seguindo nessa profissão. Cuidando da TT também. Esses últimos tempos ela está dando um pouquinho mais de trabalho, né? Porque ela caiu, quebrou o pé, fraturou a coluna e tudo mais. Mas nada que com o tempo passe e depois se torne uma lembrança feliz, né? Tudo é assim, né? Então é isso. Ô, Gui, muito bem. E Renata, fala uma coisa, como tem sido cuidar da sua mãe com Alzheimer? Que desafios tem sido assim para você, essa nova tarefa? Porque mudou a Mudou rotina, a né? rotina da casa toda, né? Da família inteira, né? Como a gente diz, né? Uma doença da família mesmo, né? E tudo começou, assim, os indícios da minha mãe há uns 12 anos atrás, bem sutil, né? Mas há uns 5 anos ela deu uma piora bem grande. Há 4 anos atrás foi bem desafiador, porque ela morava em Cássia, né? E ela arrumava toda a casa, se desarrumava, na verdade, a casa, né? Para mudar. Arrumava caminhão e falava que ia embora para casa dela. Aí tinha que sair daqui correndo para ir lá, colocar a casa no lugar, porque ela tinha tirado tudo do lugar. Ela colocava frango descongelado, assim, colocava no meio de roupa. Então, aí foi bem desgastante, né? E aquilo foi aumentando, no entanto que ela veio para cá, e vai fazer 4 anos agora em outubro que ela tá aqui com a gente, né? Então, assim, se eu ficar aqui falando dos desafios, eu vou ficar a noite toda, porque são muitos, né? Cada dia é uma novidade, né? Então, assim, para mim, um dos maiores desafios foi quando ela veio, né, para cá, porque aí mudou toda a rotina, né, de esposa, marido, filho, né, e além de eu ser filha, mãe, esposa e profissional. Então, lidar com tudo isso foi muito difícil, mas nada que, assim, entender a doença e aceitar. Porque tem esse lado. Até a gente entender aquilo tudo que é, e falar, não, eu aceito, então eu vou aprender a lidar, a pesquisar, a entender como que é tudo isso, né? E um desafio já que doeu muito foi quando ela disse pela primeira vez que eu não era filha dela. Ela falou que eu era irmã dela. Então, assim, doeu muito aquilo, né? Só que eu sabia que era doença. Só que você entender e aceitar é difícil, né? Então, assim, isso foi bem complicado, né? E além de eu não ter ajuda dos meus irmãos, né? Então, assim, a carga mesmo de cuidar ficou da gente aqui, né? Nem financeiramente, nem emocionalmente, né? Então, assim, infelizmente, isso já me prejudicou muito. Eu não sabia lidar com essa situação, né? Foi bem desgastante. Porque eu nem estava pedindo ajuda material. É ajuda, assim, de carinho, uma ligação, um afeto.
Mas eu decidi a não mendigar amor mais. Eu entendi que eu tinha que amar ela e fazer a minha parte, como filha, né? Então, assim, isso foi, assim, me ajudando a lidar com essa situação, né? E não cobrar ajuda. Fazer o que eu posso fazer. E eu tenho a ajuda do William, né? Como marido do Guilherme, né? Acho que eles querem falar um pouquinho aqui, né? Uhum. E olha, Renata, tem uma e a Márcia, muito querida também, que está acompanhando a nossa live, que também tem a mãe com Alzheimer e que também não tem a ajuda dos irmãos. E o seu comentário está deixando ela bastante animada. Ela falou aqui, igual minha irmã, né? Então, tá vendo, ô Márcia, outras pessoas passam pela mesma coisa que você, a Mariane. Eu não tenho irmãos, mas, gente, eu tive alguns amigos que falaram que queriam me ajudar e não me ajudaram. E eu fiquei sentindo como se eles fossem meus irmãos e eu fosse abandonada. Aí eu me conscientizei que a tarefa era minha e que se Deus estava permitindo eu passar por isso é porque eu tinha condições para conseguir. E outros amigos têm me dado apoio, né? A Renata é uma delas, e o William e o Guilherme, que naquelas fases melhor que a minha mãe teve em hospital, eles corriam de Delfinópolis aqui em casa. E eu não esqueço, não, Mas meus você amigos, eu vou falar aqui. Ajuda financeira. Viu, gente? Também recebi ajuda financeira deles. Quando eu estava mais de uma semana internada no hospital, eles falaram assim, já que vou fazer um Pix para você. Eu sei que você não está podendo trabalhar. E me ajudou, e eu sou muito grata, eu nunca vou esquecer, né? Então, são atitudes que, na hora que você está passando pela situação, é um aconchego no seu coração. Outros amigos de longe, parentes. Alcimira, lá em São Paulo, ela falou, já qualquer coisa, eu pego o carro aqui, tá todo mundo preparado para viajar, né? Minhas primas aqui também, né? Uma delas que ficou no hospital comigo. Então, assim, a gente pode não ter irmãos carnais nos apoiando, mas Deus envia anjos que são como irmãos pra gente, Então, já para que nos você apoiar, falou, né? E que acaba já que você falou, eu queria falar um pouquinho, então. Que, assim, você, pra mim, eu já falei, você é minha irmã. Assim, amiga, irmã, a gente troca muita figurinha, né? Das doenças, das mães, né? Isso me ajuda muito. As suas terapias que você faz com amor, com dedicação, que você já ajudou a nossa família toda. Quando o William machucou a perna, né? A Mariana, inclusive, também ajudou a gente financeiramente, porque a gente não tinha condições de trabalhar aqui, cuidando da minha mãe. E o William sem trabalhar, você saiu de Itaú, veio, ajudou a gente. Então, assim, eu não tenho os meus irmãos carnais, mas eu tenho uma família, né, que me ajudou. E você, Jaque, especial, é minha família. Então, assim, você doou a cadeira de rodas para minha mãe, você já fez tanta coisa que se eu for falar aqui, nossa Deus, é muita coisa. E eu sou muito grata mesmo. Porque a gente vê que, assim, Deus não desampara a gente. Ele coloca pessoas especiais na vida da gente. Então, eu sou muito grata por ter vocês na minha vida e saber que eu não estou sozinha nessa jornada. Eu sei que tem pessoas que passam pelos mesmos problemas, às vezes até piores. Sim. Né? E isso ajuda a gente a entender. Você já me ajudou muito também em questão de lidar, ver você, seu pai, cuidar da sua mãe. Assim, olha, a gente fica até com vergonha. Sabe? Eu vou ser bem sincera, porque às vezes a gente se estressa, porque tem hora que você fica irritado com a doença, com aquilo tudo, e vê o carinho que você trata a sua mãe, o seu pai, faz com ela, aquele amor. Gente, a gente fica envergonhado, a gente se cobra, tipo assim, nossa, eu tenho que fazer pelo menos um pouquinho. Então você é um exemplo, o seu pai. É um exemplo. Imagina. Porque ele dança com ela, ele põe comida na boca dela. A Jaque é toda hora, meu amor, minha linda, você é maravilhosa. Então, assim, você vai vendo isso e você vai fazendo igual, né? Você vai vendo que aquilo vai ter efeito. Não, ela é maravilhosa, né, dona Francisca? Não é, dona Francisca? Linda! A minha mãe também, a minha mãe foi fundamental no cuidado do meu pai. Ela foi fundamental, assim. Por fim, a gente
pôs ele numa cama hospitalar, a gente montou uma cama de solteiro do lado da dele, ele jogava a perna em cima da cama hospitalar para dormir com a perna cruzada na dela. E foi até o fim, assim. Que amor. Ela empurrava a cadeira de rodas para levar ele para o banho. Olha só. Ô Mariane, minha mãe, eu mandei fazer uma bicama para ela. E a gente sobe à noite, assim, que nem um berço. E ela fica perguntando pro meu pai, você tá aí? Você tá aí? E ele também tem uma cama de solteiro, porque ele dorme do lado dela. Ele não Minha mãe também não ali. saiu, hora nenhuma. Até o fim, ela cuidou. Até o fim. É muito lindo, é um exemplo, é o que a Renata falou, a gente só tem que aprender, né? Com um exemplo desse, é muito bonito, né? O exemplo. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é copiar. Verdade. Porque anima a gente, né? E você, Will, como se sente como genro? Dentro dessa área? Então, aproveitando assim a fala, algumas falas da Mariane, né, e de você também, já novamente aqui de maneira breve, assim, eu só tenho a agradecer, né, tanto a Jaque aí, quanto o seu pai, a dona Francisca, a Mariane também, né, vocês já ajudaram a gente aí, então a gente tem uma gratidão eterna, né, por pequenos gestos que, assim, nos ajudam, e eu costumo falar, né, que é aquele ditado, né, gentileza gera gentileza. Alguém te ajuda hoje, você ajuda alguém amanhã, e assim vai se perpetuando a coisa, né. Mas, assim, quando a gente fala de Alzheimer, e a gente vive isso aqui em casa, né, então, assim, eu e a Renata, a gente tem 21 anos de casado, né, o Gui tá com 18 anos, né, e a dona Terezinha, a gente já cuida dela há bastante tempo, não é só agora, né? Basicamente, pouco tempo depois que a gente casou, a Renata, como filha, né? Embora ela tenha mais 2 irmãos, mas sempre foi ela que sempre tomou mais à frente em cuidar da mãe, né? E, em especial depois do Alzheimer, principalmente quando ela mudou para cá, que a gente buscou ela na casa dela, conforme a Renata já explicou. Então, assim, a vida muda. E realmente muda, assim, vida de ponta cabeça, no sentido da palavra, né? Porque à medida que o Alzheimer ele vai avançando, né? A Mariane e a Jaque, vocês sabem bem o que é isso, né? Você tem que se adaptando e aprendendo aquele novo avanço que o Alzheimer deu, você tem que colocar no seu dia a dia, né? Então, todo dia tem um avanço a mais, né? Toda semana, às vezes no mês, e isso tem, durante esse avanço também da doença, os imprevistos do dia a dia, a vida familiar, o seu serviço secular, né? A vida do casal, a vida de pai e mãe, né? Então, assim, são grandes mudanças que acontecem na vida, né? Muitas vezes, assim, eu, como marido, às vezes, assim, a gente tem que abrir mão de certas coisas, né? Às vezes eu tenho que abrir mão de algumas coisas para poder ajudar a Renata a cuidar da mãe dela, né? Mas, quer dizer, eu sou marido dela, então, quando nós casamos, né? Aquele juramento que a gente faz no casamento, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né? Então, quer dizer, e é um dever dos filhos cuidar dos pais, né? Quando eu entendo que quando no mandamento lá bíblico, né, honrar pai e mãe, esse cuidar dos pais, a gente também está honrando eles, né? E até a Mariana citou que hoje é aniversário do seu pai, né? E hoje nós estamos falando desse assunto, você está citando ele, e é até uma forma de honrar ele, né? Como você mesmo disse, né? Então, o cuidar, né, da dona Terezinha é uma forma da gente honrar ela também, né? Por tudo que ela já fez na vida, cuidou da Renata, né, de todos os filhos, e agora tem que cuidar dela, né? Então, assim, como marido, eu falo assim, não é fácil, né? Quem às vezes vê assim, é bonitinha, né? Tem
a boneca e tal, e coisa, e todo esse jeitinho, às vezes as histórias são engraçadas, só que o dia a dia, né, tendo ali semanal, mensal, e de madrugada, né, à noite, então assim, é cansativo, é desgastante, né, mas pelo menos eu falo assim, ó, que quando chegar no final da corrida da vida, né, pelo menos a gente vai botar a cabeça no travesseiro e falar assim, nós podemos fazer o nosso melhor, né? Esse peso da consciência nós não vamos carregar, né? Agora, quem talvez não faz, quem talvez não cuida, então sempre vai ficar com aquele peso, né? Aquele sentimento de não poder ter feito e não vai ter como fazer, né? Mas assim, é um desafio, mas a gente não está sozinho, né? O que conforta a gente é isso, é saber que a gente não está sozinho, né? E assim como também a gente é ajudado, a gente também gosta, né, e ajuda outros quando possível. Tô vendo nada. Verdade, William. Eu tanto Mariane cresci ser humano, né, Mariane? Você, a Nata e o Guilherme com esse Alzheimer na família. Tanto que a gente amadurece emocionalmente. É muito, né? Agora vamos ouvir o Gui, como que é cuidar da vovó, da mãe, ela, Vamos lá. Não vou mentir para vocês falar assim, é a mil maravilha. Não é. Mas tem os momentos bons. Eu acho que a vida da gente ela é feita de momentos, né? A vida da gente tem momentos bons e ruins, né? A gente tem que aprender a lidar com eles e a conviver com eles, né? E uma coisa que eu aprendi muito lidando com a minha avó aqui é que a gente não tem que colocar eles no nosso modo de viver ou no nosso mundo. A gente que tem que entrar no mundo deles. Não adianta a gente querer corrigir, falar, não é assim, tá. Não adianta nada, porque não vai mudar nada para eles, logo eles vão esquecer. Então você entrando no mundo deles, fazendo o que eles querem, né? Lidando com eles com amor, né? E tudo mais, é muito mais fácil de você conseguir lidar também. Porque se você ficar corrigindo toda hora, uma hora você vai se irritar e vai acabar descontando neles. E eles não têm culpa de nada, é uma doença, né? Então por isso que é importante a gente aprender a lidar, a entrar no mundo deles, não trazer eles para o mundo da gente. Porque essa doença, infelizmente, você não consegue fazer isso, né? Então, por mais difícil que seja entrar no mundinho deles, tem que tentar, né? Concordar com o que eles falam e entrar na história que eles estão criando lá. Eles vão ficar felizes por você estar entrando na história e concordando com eles, mesmo que seja uma felicidade momentânea e logo eles vão acabando esquecendo, né? Mas você está fazendo eles felizes pelo menos por momentos, né? E assim, uma dica que eu dou para todos, né? É essa de cuidar. E assim, igual meu pai falou, né? No final de tudo, hora que eles vierem descansar, sua consciência está lá limpa. Você fez tudo o que você podia para cuidar daquela pessoa, né? Porque depois que morre, você não vai poder fazer nada, né? Não adianta você debruçar em cima do caixão, porque a pessoa já morreu e infelizmente ela não vai estar vendo aquilo, né? Então tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer enquanto está vivo. Porque depois que entrou no caixão e foi pro túmulo, acabou, né? Então aproveita a pessoa enquanto ela está viva, dê carinho, dê amor, porque a pessoa precisa disso, né? E tem aquele ditado, né? Um pai cuida de 10 filhos. 10 filhos não cuidam de um pai. Então, vamos ser a minoria. Vamos cuidar dos nossos pais, né? Eu encaro isso como um treinamento, né? Porque um dia eu vou precisar de cuidar do meu pai e da minha mãe, né? Então, eu já estou sendo treinado para isso, né? Então, como se diz, tudo que vier tá bom. Por isso que a gente
Puxa, Que exemplo, hein? lindo. Que lindo. Emocionada. Ô, Renata, só isso aí já tá valendo, viu? Ai, meu Deus. Você já tá recebendo o prêmio. Já. Seu presente, Mariane, você tem toda a razão. Como Gui, quero te parabenizar aqui, Gui, na frente de todos. Como você como você progrediu mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Obrigado. Parabéns. E é isso mesmo. Você está olhando além da doença, não é, gente? A doença Tá é olhando só aprendizado. muito além Por da isso que eu sempre falo, a doença ela não é para quem tem a doença, é para a família. São saltos de aprendizados para nós, né? Com As certeza. minhas filhas têm outro olhar para a doença também. Elas sempre ajudaram também, desde pequenininhas, e eu tenho certeza que a maturidade delas é outra por conta disso também. Né? Se não tivesse cuidado, né? Se tivesse se ausentado, Não. teria todo esse aprendizado, né? E eu quero vocês aqui, pessoal, que eu conheci a Mariane através da Renata Filha na Foi. feira da banana. E foi uma que eu nunca vi essa frase que ela falou. O Alzheimer Da família. é uma doença da família. É um resumo da doença. E isso eu concluí vivendo, já que foi na pele. Eu Foi uma também tô conclusão minha, da minha experiência, do meu núcleo familiar que eu entendi, sabe? Não foi alguém que me disse, né? Foi como se diz, entre suor e lágrimas, né? E se eu puder fazer Vou só fazer uma observação aqui, Oi? que se eu não fizer, depois eu não vou me sentir bem. Acho que eu fico na obrigação aqui de elogiar o Marcelo, né? Não sei se ele está aí perto de você, se ele está assistindo, mas eu sei, e assim, o quanto que ele apoiou a Mariane também, tá? Então eu quero fazer essa observação, que é uma família que a gente conhece, Mariane, praticamente há 20 anos, né? Desde a primeira vez que nós mudamos aqui para Delfinópolis em 2003, Sim. né? Então, assim, é uma pessoa que eu sei que ajudou demais a Mariane, assim, em todos os sentidos. Então, assim como eu também, lógico, a gente tem as falhas, tem as horas difíceis, mas eu tenho certeza que ele nunca saiu do lado da Mariane. Tá? Então, a gente é próprio disso. Exatamente como o Marcelo, porque o Marcelo, assim, ó, a carga dele não foi nada fácil, porque ele foi o verdadeiro companheiro mesmo, ele foi muito filho do meu pai, assim, até o fim, até o último dia de vida dele no hospital, sabe? As últimas horas de vida dele, ele estava comigo, e além dele ter sido muito filho do meu pai mesmo, porque hora nenhuma eu acho que ele foi genro, ele foi filho, ele também foi um excelente pai, trabalhava muito, porque a provisão financeira para cuidar do meu pai não foi brincadeira. Então, eu trabalhei exaustivamente até 10 horas da noite por muitos anos. E aí, as minhas filhas pequenas, eu chegava em casa 10 horas da noite, ele já estava fazendo lição, dando janta, eu descia para cuidar das cuidadoras, para conversar com as cuidadoras, para resolver mil coisas. Ele tomou conta, assim, de tudo. Ele foi marido, ele foi pai, ele foi meu irmão, ele foi tudo, assim, sabe? Então, assim, eu só consegui cuidar porque eu tive um excelente companheiro. E isso, assim, eu falo o tempo todo e sou muito grata, realmente, assim, não tinha como não falar do Marcelo, realmente. Eu fiz questão de lembrar disso porque acho que seria injusto. Seria injusto. Eu te vejo no mesmo papel, porque eu sei que você faz a mesma coisa. É isso que eu ia falar. Obrigado, Eu falo, Mariane. ele, assim, se não fosse a bondade dele, ele trata minha mãe como mãe dele também, né? Na verdade, eu acho que ele faz até mais para minha mãe do que para a mãe dele, para o pai dele, né? Ela gosta tanto dele que ela defende ele. Às vezes eu brinco, né? Falo que eu vou bater nele.
Aí ela fala, não, ele é muito bom, você não faz isso com ele, não. Então ela fica brava, ela defende ele, ela gosta muito dele, né? Então, No se ela fim, gosta eles dele, não sabem quem é filho e quem não é, né, Renata? Ela já é mãe do William da mesma forma que ela é sua mãe, assim como o meu pai era pai do aí Marcelo também. nesses dias ele era o marido dela. Esses dias eu mudei Ele era marido. de cargo. Era o marido dela. E ela já falou que ia arrumar uma moça novinha pra ele, bonita, sabe? Que ele tinha cortado o cabelo dela. Ai, No dia gente, que ela tem a falou parte que boa tava de tudo vendo, isso que a gente dá muita risada, né? A gente estressa, mas a gente ri muito. Já, Muito, muito. a gente, Já que a dica que eu dou é assim, que eu falo assim, pra a pessoa se cuidar, né? O cuidador se cuidar, né? E a gente tem uma terapeuta maravilhosa que ajuda muito. Que não foi só ajuda assim, com a acupuntura, com as nossas conversas, né? Assim, isso ajuda muito. As experiências, você procurar entender o que é. Fazer exercício físico, que ajuda muito, porque é o momento que você sai um pouco daquela rotina, né? Então, assim, isso pelo menos ajuda muito a gente aqui em casa. E atender em Itaú também está sendo maravilhoso pra gente, que a gente sai da nossa rotina e a gente entra na rotina de vocês aí, atrapalha vocês um pouquinho, entra na vida de vocês aí com tudo, né? De 15 em 15 dias. é uma Mas o que eu honra, é uma honra vocês virem cortar. Mas a Mariane talvez não saiba, de cada 15 Renata vem eu rir. E pro meu pai, divertimento, ele ama cozinhar, já fica perguntando quando que eles para ele ver o que nosso cozinheiro. tadinho, seu Tadinho. Isso é Mas ótimo assim, mesmo. eu queria dizer assim que a gente tem que tratar o Alzheimer, a doença, tudo com muito amor, pessoal, né? Muito amor, muita paciência. E o que o William já falou, o Guilherme falou, uma coisa assim que eu carrego comigo. Eu quero poder fazer para minha mãe tudo. Só se eu não puder fazer. Porque o dia que eu ver ela dentro de um caixão, eu não vou ter um pingo de remorso. Porque eu sei que lamentação, choro, ela não vai estar vendo ali. Então, o que eu fiz para ela é em vida, né? E é muito então, assim, gostoso, Renata, depois que você fizer e passar por tudo, e você olhar, e você pegar uma foto, e você lembrar com gosto, com amor, sem pensar assim, meu Deus, eu podia ter feito mais. É gostoso você falar assim, eu fiz o que eu pude. É muito diferente. então, assim, eu carrego isso comigo e eu digo para a pessoa fazer isso também. Quem tem condições de fazer, né? E pode estar, assim, se esforçando, né? A fazer, a procurar ajuda para carregar essa carga um pouco mais leve, né? Que é uma carga, mas também é um privilégio que a gente, igual a gente está falando, a gente aprende muito, né? A ter paciência. Igual alguém falou, viver no mundo dela. Gente, eu dei uma boneca para ela. Minha avó teve Alzheimer e minha avó tinha uma boneca. Então foi difícil também ver ela brincando com a boneca como se fosse de verdade. E tipo assim, eu já tive que dar mamar pra boneca, eu tive que ficar de resguardo na cabeça dela. E a gente entra na vida dela, né? Troca roupa. A gente trata a boneca, a Bianca, como um ser que, de verdade. Ela tem um bercinho. Aí a gracinha não tá aí, não. Não, hoje não é a gracinha, não. Hoje é as peças. Hoje a gracinha não tem, não. É as peças. Então, assim, gente, assim, é difícil, às vezes as pessoas não entendem, alguns julgam. Tipo assim, gente, como assim dar uma boneca? Mas ela é um aconchego pra ela. Ela tá dando carinho, ela tá dando amor pra boneca ali. E ela é um companheiro dela. E ela tá feliz. E o que me importa é ela tá feliz. Ela tá feliz. Então ela quis um berço pra boneca. Eu comprei um bercinho pra boneca. Coloquei a boneca no berço, né? Então, assim, eu vou fazer o que eu puder pra ela. Só se eu não puder mesmo. Porque hoje eu escutei ela falar. Eu vou mandar pra vocês duas depois no vídeo dela. Ela falando que me ama. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então, assim, gente, eu ouvi isso. É maravilhoso. Ter um colinho, assim, de algum momento, né?
Porque a gente não tem aquele esqueceu tudo, ele foi esquecendo, mas ele não me esqueceu. E aí, no hospital, ele ficou no final, 21 dias internado, e aí ele foi parando de falar, parando, até que ele parasse completamente. E aí ele se comunicava com os olhos. E ele continuou me olhando, mas profundamente. O olhar dele era profundo, assim, que entrava dentro do meu olho, assim, até o último dia. Até o último dia era um olhar penetrante, assim. Então, assim, até o último dia ele falou comigo, assim. Então, esse consolo eu tenho, sabe? Assim, que a gente se comunicou pelo olhar, porque a gente era muito ligado, assim. Então, eu tive que falar, pai, agora é sua vez, agora você vai, o senhor vai. Eu tive que deixá-lo ir, porque senão ele não iria, assim, ele não tinha mais como ficar e estava muito ligado. Então, assim, é importante até isso, né? A gente ir entendendo que a doença está levando a pessoa e que tem que, enquanto eles estão assim bem, é ótimo a gente estar junto, mas a hora que você vê a pessoa se desfazendo, aí já não é saudável, né? E por isso é importante, Renato, o que você falou, tem que cuidar, o cuidador tem que se cuidar, para até mesmo entender isso, a hora de deixar ir, porque não é uma hora fácil também. Porque a gente quer eles ruim, mas quer com a gente, né? Uhum. Mas tá ruim, mas eu quero eles, mas eles já não estão aguentando mais. Não. Então, você não quer ver eles sofrer também, né? Você falou tudo aí. A gente tem que se cuidar para esse momento. Tá preparado para esse momento também. Eu pensava que não ia chegar esse dia, mas chega. Chega. Eu já perdi meu pai, como se diz, há 28 anos atrás. Eu falo que não é fácil. Não é. Né? Não é fácil. E, assim, juntando a doença, assim, pior um pouquinho, do Alzheimer, então a gente sabe que uma hora vai. Às vezes até a gente vai até primeiro, né? Uhum. Alguém falou Mas, que, é o desapego. Trabalhar o desapego. Trabalhar o desapego. A Márcia falou também que a mãe dela falou que amava ela. Eu vi que hoje parece que a mãe dela falou que ama ela, né? Márcia, continue dizendo que você ama ela. Porque, como a Mariane disse, ela vai falar até no olhar para você que te ama também. Fala, e fala, e ouçam, e gravem, e é tão bom. Aí eu montei um Instagram, um TikTok para minha mãe, porque eu quero, assim, não gosto de expor minha vida, não, mas, assim, eu quero ter uma lembrança dela. Que gravo. O William gravou muito ela. Aí eu vou dando corda. Aí ele fala que vai buscar milho, que vai fazer pamonha, que vai matar porco, que tá esperando ela levantar agora com esse pé pra ir lá. Já levou o leite. Hoje eu liguei pra mãe dela. Ligou pra mãe dela. Fingi que liguei pra mãe dela. Porque tem que ter um sentido a vida deles. Tem que ter um sentido. Eu chegava todos os dias, meu pai perguntava o que eu tinha feito, como antes da doença, a gente se falava todos os dias, eu contava o meu dia, ele contava o dele. Aí eu contava o meu dia mesmo, assim, naquela situação, e ele contava o dele. Aí ele tinha feito milhares de coisas, entendeu? Então, assim, a gente tem que continuar, mesmo que seja no auge das ilusões, mas tem que continuar. Uma coisa também que eu queria falar é o uso de medicações, né? Uma dica também, porque a Jaque trata a Dona Francisca aí com coisas naturais, isso é maravilhoso, né? Como a Jaque já falou, ela não se identificou, né? Com medicação mesmo. Mas a minha mãe, a gente, há 3 anos, faz o uso do canabidiol, o óleo de canabidiol com ela. Então, assim, de início, a gente teve uma resistência, talvez até um pouco de preconceito, né? Mas, como se diz, gente, droga por droga, eu já tava, assim, a gente já tava optando por qualquer coisa, a gente já tava ficando... Você vai chegando num ponto que você acha que você vai ficar louco, que você não consegue lidar com a situação. Então, a gente foi e tentou, né? Esse óleo de canabidiol e deu super certo. A gente foi médico que passou, tem um processo todo para você conseguir, né? Mas, assim, para minha mãe deu muito certo, né? Assim, ela acalmou muito. Ela era muito agitada, muito mesmo. Então, assim, foi de grande ajuda, né? O óleo de canabidiol também.
Tem que procurar os recursos e ver o que se adapta, né? Na época do meu pai não tinha, né? Mas assim, que bom que hoje tem mais recursos, que ótimo. Tem. Não cura, né? A gente Bom. sabe que não tem cura, mas como se diz, amenizar um pouco e a pessoa viver um pouco melhor, Melhor. né? Qualidade. Ela tem uma qualidade de vida. Isso. Ela tem uma qualidade. É isso que eu quero dar para minha mãe. E hoje eu vejo que ela tá muito mais feliz do que antes. Trabalhou tanto a vida inteira, sofreu tanto para criar os filhos, apanhava café e chegava até meia-noite trabalhando, né? Então, assim, ela foi uma pessoa muito sofrida. Ela, com 5 anos, a minha avó deu um bebê morto para ela enterrar. A minha avó teve um parto, né? O bebê morreu e ela entregou para minha mãe enterrar. Então, assim, gente, não era uma criança. Então, assim, eu acredito, assim, que o Alzheimer também, a pessoa passou tanta coisa que, assim, ela sofreu tanto que eu acho que ela quer até esquecer um pouco daquilo que ela passou, né? É o que eu te falei. Então, assim, eu admiro Eu acho demais que a são minha pessoas mãe. especiais mesmo, não tem outra explicação. Ela tem uma força, uma fé, sabe, assim, que eu assim, isso me admira nela. Eu sou o que eu sou hoje por causa dela, né? Então, assim, eu tô aqui por causa dela. Então, eu amo muito ela, muito mesmo. O que eu puder fazer pra ela, eu me emociono, mas eu vou fazer porque eu não quero ter um pingo de remorso. Eu quero lembrar dela, eu quero chorar, assim, de saudade. Mas não de remorso. Não de arrependimento. E só o que você já fez e já faz, já melhorou ela muitas vezes do que ela já iniciou, quando ela iniciou, né? Com certeza. Tá doida pra pegar o celular? Não, tá em conversa. E vem a dona Francisca, Mariane. A dona Francisca teve uma fase que ela não falava, ela não mandava. Eu cheguei a visitar ela, eu abri a boca a chorar, e a Jaque, eu falei, ela vai morrer. Eu achei que ela ia morrer. E a Jaque conseguiu, né, com a força de Deus, com os tratamentos, com tudo. Ver ela hoje, assim, gente, assim, Uma vitória. é um milagre. Um milagre. Né? É um milagre, uma bênção. Porque ela voltou a comer, ela come sozinha, ela anda, lógico, com a ajuda de vocês, mas ela tá andando, ela não andava. Quantos anos não tava nem ela comendo. tem, Jaque? Ela tem 81, dia 25 agora, faz 82. É o mês dela também. Você falando da data do seu pai, eu me emocionei também, porque como calhou certinho, meses eu fazendo ele. Logo dela. Então, é um pra... e começou muito. Foi muito difícil também. Já que tá dando microfonia. Tá cortando, Tá cortando. Melhor. Não. Não, eu acho que a minha internet. Melhorou agora um pouquinho. E agora? Tá cortando ainda. Tá cortando, né? Melhorou. Agora tá cortando a live? Eu não sei, deixa eu ver. Já deu uma hora. Eu acredito que deu uma hora. Então, assim, Se a gente se deixar, a gente vai ficar aqui, né, gente? Falando. tem muita Trocando coisa figurinha. tem muito. Todos nós aqui, né? A história da cortando. Não estamos ouvindo, Jaque. Tá ouvindo? A história deve estar cortando. Você está nos ouvindo? Olha. O Instagram deve estar cortando. Deve estar cortando, porque é ela que está transmitindo, né? Dela. Então, vocês finalizarem aí. Agradeço todos vocês terem participado. Foram... Gente que agradece, me sinto honrada. Também. Demais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Jack, pelo privilégio. Renata, fala o finalzinho aqui, pode ser do celular do meu pai, porque não tá mesmo funcionando. Agora melhorou no final. Melhorou? Ai, que bom, melhorou? Melhorou. Melhorou, aproveite. Né? Então, assim, eu quero agradecer muito a minha Renata, do Guilherme, por estarem aqui nessa live com a família. Vocês deram dicas e os filhos e filhas, netos, cuidando agora do Alzheimer, né, familiares, vão se sentir confortados de saber que assim como nós estamos conseguindo, a Mariane conseguiu, todos irão bem, né? E vai ter outra live. Amanhã nós vamos falar sobre o termo de curatela, que é um documento para quando vai se alguém se tornar responsável por ela, né? Ou por ele. E vai ser com a Adriana, advogada, ela vai explicar sobre isso. E amanhã nós vamos fazer uma técnica de relaxamento e limpeza de consciência no final da live, e será o lançamento da nossa mentoria de 4 semanas para cuidadores familiares de Alzheimer. Nessa eu vou explicar como cada cuidador pode ter mais saúde. Todos vocês estão convidados a participar dessa mentoria. Quero agradecer. Com certeza. Gratidão. Gratidão. Beijo, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço, Mariana. Nossa, Beijo, agradecemos. beijo, beijo, Obrigada. Beijo, Jaque. Obrigada, Mariana. Tchau. Tchau. Renata, e obrigada a todo mundo. Muita gente entrou aqui, tá? Mas agradeço. E essa live para quem você. Tchau, gente. Tchau. Tchau.